Oi, gente, morrendo de saudade de vocês, doida para voltar logo, doida para isso acabar logo, mas infelizmente nós estamos passando por essa situação um pouco complicada. Mas eu quero que você saiba que a gente está aqui fazendo o nosso melhor, tá? Para poder ajudar vocês. Desculpem pela demora de liberar o vídeo, mas eu não sou nenhuma youtuber. Eu estou fazendo o meu melhor para gravar esses vídeos. Eu tentei gravar várias vezes e o computador dava problema, eu não estava conseguindo editar. Aí eu resolvi gravar no celular os vídeos. A, a parte eu estou gravando para poder juntar. Então, assim, foi um pouquinho foi um desafio, tá bom? Mas eu acho que agora eu vou conseguir gravar todos os vídeos mais rápido e eu não, a edição deles não tá assim perfeita, vai ter algumas falhas aí na edição. Aí eu cometi alguns pequenos deslizes na hora que eu estava dando aula, na hora que eu estava explicando, eu pedi desculpa, mas por favor, entendam, eu não sou uma youtuber, tá? Mas eu espero que esse conteúdo possa ajudar vocês, tá bom? Qualquer dúvida, estou disponível, podem mandar. Eu vou começar a gravar pequenos vídeos de tirar dúvidas só. Esse eu estou gravando, soltando pelo YouTube, porque ele está ficando grande, que é todo o conteúdo. Eu tive que gravar por partes, vocês vão ver que eu gravei por partes e tive que juntar tudo num vídeo só. Queria mandar por WhatsApp, mas infelizmente eu teria que gravar um monte de vídeo para poder mandar e não ia e consome muita memória. Então, o vídeo pelo YouTube eu espero que todo mundo consiga ver direitinho, tá? Então é isso. Assistam, as dúvidas a gente está aqui, tá? Então vamos lá. Então, gente, esse material aqui, que eu vou fazer os vídeos, é o material da primeira... Opa, peraí. Vai ser o material da primeira e segunda semana, tá? Esse vídeo aqui, ele vai ser o material da aula, e eu vou explicar a aula da primeira e da segunda semana, são 4 semanas. Esse material que eu estou usando para fazer o vídeo é o mesmo material que vocês vão receber no PET impresso que a escola vai fornecer. No entanto, eu vou enviar para vocês esse material já via WhatsApp, que vocês já podem ir olhando até receber o material, tá? Então, vamos lá. Nós vamos, nessa aula, nós vamos dar continuidade à eletrostática, né? Que é a parte do eletromagnetismo que estuda as cargas elétricas em repouso. Revisando o que a gente já viu na aula, a gente sabe que a matéria é formada de pequenas partículas, que são os átomos, né? E assim, para entender a eletricidade, nós devemos entender o conceito de átomo. Cada átomo, por sua vez, é constituído de partículas ainda menores. No núcleo, nós temos os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera, os elétrons, que são de cargas negativas. Então, vamos ver aqui. Esse aqui é o formato do nêutron. Do nêutron não, do átomo. Então, nós temos aqui no meio, nós vamos ter o núcleo. Então, nós temos o núcleo, e o núcleo ele é formado de prótons e nêutrons. Nós sabemos que o próton, ele tem carga positiva. Isso aí a gente já viu lá, né? Então, eles estão aqui no núcleo do átomo. E o nêutron, ele vai ter, ele não tem carga elétrica, então ele não tem carga nenhuma. Eu vou usar esse zero cortado para significar que não tem carga. O próton, então, ele tem carga positiva e fica dentro do núcleo, junto com o nêutron. Aí nós vamos ter aqui, esse amarelo aqui, esse negócio aqui, é a órbita que o elétron faz. O elétron, tá vendo?
que o elétron, ele fica rodando em volta do núcleo, tá? Então, nós temos o núcleo tá aqui e os elétrons ficam orbitando em volta do núcleo, tá? Então, os elétrons estão do lado de fora. Essa parte externa, ela é chamada de eletrosfera, tá? A parte onde que estão os elétrons é a eletrosfera. Gente, eu tô escrevendo na tela aqui, é um pouquinho difícil, tá? Então, não reparem a letra, não. Eu não sou, igual eu disse lá, eu tô aprendendo a gravar esses vídeos. Aliás, eu já sabia, mas eu não tinha muita prática, então, perdoem algumas falhas. Então, olha só, as partículas eletrizadas, elétrons e prótons, chamamos de carga elétrica. Então, a carga elétrica, deixa eu apagar isso aqui. A carga elétrica é o quê? É os prótons e os elétrons. Então, ó, a carga elétrica, que geralmente a gente representa pelo Q, elétrica. E os prótons, a carga dos prótons é positiva e a carga dos elétrons, ela é negativa, tá? A gente já viu isso lá na aula, isso aqui nós estamos relembrando, beleza? Outra coisa que a gente viu lá na aula também, a gente começou a ver, foi os condutores, condutores de eletricidade e os isolantes de eletricidade. Vou apagar aqui para não atrapalhar lá, peraí, ó. Então, nós temos os condutores, né? Nós temos, ó, os condutores e os isolantes de eletricidade. O que são condutores? São os meios materiais nos quais há facilidade de movimentos de carga elétrica devido à presença de elétrons livres. O que é elétrons livres? É os elétrons que ficam trocando entre átomos. Então, os condutores de eletricidade, nós vamos ter aqui, imagina o seguinte, eu tenho um átomo, tenho vários átomos aqui, certo? E em volta deles, eu vou ter os elétrons, né? Que vai ficar à volta. Então, ó, né? Aqui é o núcleo e aqui nós temos os elétrons que ficam rodando em volta do núcleo. Esses materiais condutores, o que vai acontecer? Esses elétrons aqui, eles vão ficar indo de um átomo para o outro, eles vão ficar trocando. Então, eles têm facilidade de movimentar, os elétrons têm facilidade de movimentar entre os átomos do material condutor, tá? Então, exemplos de materiais condutores. Nós temos os materiais metálicos como alumínio, cobre, né? Metal, qualquer metal, né? Ferro. Então, são vários materiais que são condutores. Eles têm facilidade de conduzir a energia, né? As energias, os elétrons estão soltos. Então, se você colocar, por exemplo, um fio desencapado, colocar a mão lá num fio de cobre, você pode ver que você vai levar choque se ele estiver ligado à eletricidade, porque os elétrons estão soltos ali, né? Então, esses são os condutores. Já os isolantes de eletricidade são meios materiais nos quais não há facilidade de movimento de cargas elétricas. Ou seja, eles não ficam movimentando, os elétrons ficam lá e eles não
trocam de elétrons entre si. Então, nós temos exemplo de isolantes: vidro, borracha, madeira, né, plástico. Então, são esses alguns isolantes. Vocês podem ver que todo fio de eletricidade, ele é encapado com uma borracha, um plástico, né? Por quê? Porque ele isola a energia. No plástico, ele já não vai ter essa troca de eletricidade. Então, ele é encapado para isolar a carga elétrica do fio condutor, beleza? Então, esse é o isolante de eletricidade. Ele isola as cargas elétricas. Aí nós temos, então, nós vamos ter natureza elétrica dos corpos. Nós vamos ter um corpo carregado com carga negativa, ele pode ser neutro ou carga positiva. Ou seja, o corpo negativo, o corpo ganha elétrons, ou seja, ele tem mais elétrons que prótons. Os neutros, o corpo neutro, ele tem o mesmo número de prótons, é igual ao número de elétrons, ou seja, a carga positiva é igual à carga negativa e elas acabam ficando neutras. E no positivo significa que o corpo perdeu elétrons, ou seja, ele tem mais prótons que elétrons. Então, vamos ver aqui um esqueminha. Ó, eu tenho um átomo, ele vai ter, vou colocar 3 átomos aqui, né? Então, eu vou ter um átomo, por exemplo, ele vai ter 1, 2, 3 prótons no núcleo. Vou colocar todos com 3 aqui, tá? Aí, esse aqui, se ele tiver, por exemplo, 2 elétrons só, então ele vai ter o quê? Ele vai ser um corpo positivo. Por quê? Porque ele vai ter mais 3, menos 2, que vai dar, 3 e menos 2 vai dar 1, mais 1. Então, ele tem uma carga positiva, mais 1, né? Então, esse corpo aqui, ele é positivo porque ele tem mais prótons do que elétrons. Agora, aqui, se eu tiver 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tiver 5 elétrons e 3 prótons, o que vai acontecer? Eu tenho mais carga negativa do que positiva. Então, ó, então vai ser, eu tenho mais 3 prótons menos 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Então, a carga aqui vai ser o quê? Menos, eu tenho menos 2 elétrons. Então, ele tem carga o quê? Negativa, né? Porque ele vai ter mais elétrons do que prótons. Aqui, ele tem mais prótons que elétrons. Então, e aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3. Nesse corpo aqui eu só tenho 3 elétrons. Então, ó, mais 3 prótons menos 3 elétrons vai ser aqui, 0. Então, a carga elétrica aqui é 0, ou seja, neutra. Então, agora, imagina o seguinte. Eu tenho aqui um corpo neutro, tá? Ele está perto de outro corpo, né? Esse aqui é neutro. Aí eu vou ter 5. E vou ter 1, 2, 3, 4. Peraí. Ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Então, ele tá o quê? Neutro, né? Aí eu tenho esse corpo aqui, que tem um monte de elétrons. E tem... E tem... Ixi... Peraí, gente.
igual eu falei com vocês, Ih, caramba! Peraí, deixa eu apagar ele tudo aqui de novo. Gente, desculpa. Então, eu tenho esse outro aqui, né? Ele vai ter algumas cargas positivas e ele vai ter um monte de elétron. Então, vamos supor que esses elétrons começam a vir para cá, alguns elétrons. Aí esse corpo ganha elétron, ó. Ele ganha 3 elétrons. Se ele ganha carga negativa, ele passa a ser o quê? Ele vai passar, peraí que é neutro. Ele vai passar o quê? Ter carga negativa, porque ele tem mais elétrons que prótons. Se fosse ao contrário, eu tivesse um aqui, outro aqui, esse aqui tá neutro, né? Do mesmo jeito, ó. 5. E ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5. E o de cá, ele tem prótons e tem poucos elétrons, porque ele só tem 2. Aí o daqui começa a perder elétrons para o de cá, né? Ele estava com... Então, se ele perde elétrons, ele vai ficar o quê? Positivo. Por quê? Porque ele perdeu elétrons, então ele passa a ter mais carga positiva, certo? Então, é isso. Então, isso é a natureza elétrica dos corpos. Como é que os corpos como é que funcionam as cargas no elétron. Eu vou apagar aqui para a gente continuar. Então, agora, gente, nós vamos ver os princípios da eletrostática. O que são os princípios da eletrostática? É as leis que regem a eletrostática. Então, por exemplo, nós vamos começar pelo princípio de atração e repulsão, que é o seguinte: cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e sinais contrários se atraem. Então, ó, eu tenho sinal mais e mais, o que vai acontecer, ó? Mais, peraí, ó, eu tenho, ó, aqui o mais e um mais. O que vai acontecer? Elas são sinais iguais, então elas vai ser repulsão, quer dizer, elas vão se repelir, né? Então, é a repulsão. Se eu tiver menos com menos, vai acontecer a mesma coisa. A carga vai o quê? Repelir. Então, ela vai repelir. Agora, se eu tiver um mais e um menos, elas vão o quê? Se atraírem. Então, atração, tá? Então, cargas elétricas de mesmos sinais vão repelir, que é o repulsão, ó. Repulsão, que são menos com menos, mais com menos, vai o quê? Atrair, né? Então, esse é um princípio da eletricidade, da eletrostática. O segundo princípio é o princípio de conservação das cargas elétricas, princípio de conservação das cargas elétricas. Então, a gente já aprendeu que as cargas elétricas não podem ser criadas ou destruídas. Logo, em qualquer fenômeno ou reação, o número total de prótons e elétrons se mantém constante. Gente, a gente já aprendeu que no núcleo do átomo, relembrando, os prótons não movem, só os elétrons, tá? Então, num sistema isolado, a carga elétrica total é constante, ou seja, a carga antes é igual à carga depois. Então, vamos imaginar o seguinte. Nós temos um sistema isolado, que um corpo A, ele vai ter uma carga inicial de 10
coulombs, né? Coulomb, coulomb é a unidade de carga elétrica. A gente já viu isso lá na aula. Então, se eu tiver a carga inicial de A, uma carga inicial de B, menos 5 coulombs, a carga inicial de C, que é 2 coulombs. A soma das cargas iniciais, ó, A mais carga inicial de B, mais carga inicial de C, vai ter que ser igual à soma da carga final de A, mais a carga final de B, mais a carga final de C. Então, isso aqui tem que ser igual. Então, eu tenho 10, 5 e 2. Então, se eu tenho 10, que é a carga de A, menos 5 mais 2, vai ser igual. Então, essa aqui é a minha carga inicial, né? E a carga inicial é igual à carga final. Então, 10 menos 5 mais 2 é igual a 7. 7 coulombs, né? Então, a carga inicial é igual a 7 coulombs, ela tem que ser igual à carga final. Então, a carga final nesse sistema isolado é 7 mais 7 coulombs. Ou seja, relembrando que no sistema isolado, significa que ele está isolado, ele não vai receber nada de nenhum do meio externo. Ele só vai trocar cargas entre si ali dentro. Eu tenho 3 corpos separados, eu junto, coloco num sistema isolado, eles vão trocar elétrons e no final aquela carga tem que continuar a mesma, que ele não vai receber nenhum elétron do meio externo. Então, a carga final é igual à carga inicial. Então, é esse o princípio de conservação de cargas elétricas, tá? Então, ó, carga antes é igual a carga depois. Então, eu tenho aqui, ó, carga inicial de A mais carga inicial de B mais carga inicial de C tem que ser igual a carga final de A mais a carga final de B mais a carga final de C. Tá legal? Então, agora, gente, nós vamos ver o quê? Processos de eletrização. O que é um processo de eletrização? É a transferência de carga elétrica de um corpo para o outro. Um processo de eletrização é aquele pelo qual um corpo neutro fica com excesso de cargas positivas ou negativas. Então, gente, o processo de eletrização é simplesmente a troca de elétrons. Eu vou ter um corpo e eu vou transferir carga elétrica para o outro corpo. Para isso, eu tenho 3 processos que podem deixar um corpo eletrizado, nós temos a eletrização por contato. A eletrização por contato é o seguinte: quando nós colocamos 2 corpos condutores, tá? São 2 corpos condutores em contato, um eletrizado e outro neutro, podem ocorrer a passagem de elétrons de um corpo para o outro. Ou seja, vai ser a troca de elétrons, fazendo com que o corpo neutro fique eletrizado. Então, nós temos uma primeira situação. Um corpo condutor eletrizado com carga negativa e um corpo condutor neutro. Então, a carga negativa e um neutro. Neste caso, o corpo condutor com carga negativa perde, né, elétrons para o corpo neutro. Após o contato, os corpos ficam eletrizados negativamente. Então, eu tenho um corpo negativo, olha só, um corpo negativo e um neutro, né? Então, aqui, ó, eu tenho um corpo A, ele tem carga negativa, ó, corpo negativo, e eu tenho um corpo B com carga zero. Primeiro, eles estão separados. Eu coloco eles em contato.
Então, o corpo A e B são colocados em contatos, né? Ó, colocados em contatos. Aí, como o corpo A tem excesso de elétrons, porque ele está carregado negativo, ele começa a perder elétrons para o corpo B, né? Então, o corpo B começa a ganhar elétrons do corpo A. Depois que eu separar os corpos, o que aconteceu? Se o corpo A perdeu para o B agora ele ganhou negativo. Então, ele passa o quê? Ter carga, a carga dele é negativa, ó, carga negativa. Então, antes eu tinha um neutro, eu tinha um negativo e um neutro. Então, ele passa a ser os dois negativos. Então, esse é a primeira situação. Então, a primeira situação, ó, ver aqui, na primeira situação, eu vou ter um corpo condutor, né? Então, ele vai ser condutor com carga negativa e um neutro. Depois do contato, eu vou ter dois corpos, o quê? Com carga, dois corpos negativos. Então, um negativo mais um neutro, eu vou ter dois negativos após o contato. A segunda situação, eu tenho um corpo condutor eletrizado com carga positiva e um corpo condutor neutro. Aí, nesse caso, o corpo condutor com carga positiva, ele vai receber elétrons do corpo condutor neutro. Então, ou seja, após o contato, os dois corpos ficam, aqui faltou um M, né? Ficam eletrizados positivamente. Então, eu tenho um positivo mais um neutro, e eu passo a ter dois, o quê? Positivos. Então, vamos ver aqui no esquema. Então, olha só. Eu tenho um corpo agora positivo, né? O meu corpo A ele tem positivo, ou seja, ele tem mais prótons do que elétron, e o corpo B neutro. Eu coloco os corpos juntos. Como eu não posso perder prótons, se eu tenho mais prótons no corpo A, o que acontece? Eles vão começar, os elétrons do B vai ir para o A, porque o A tem muitos prótons. Então, o corpo B começa a ceder elétrons para o corpo A. Então, tá vendo? Passou para cá. Ou seja, aí vai acontecer após um tempo acontece o equilíbrio, vai acontecer um equilíbrio elétrico. Ou seja, vai chegar um momento que eles vão parar de trocar elétrons, né? De perder elétrons, eles chegam no equilíbrio. Aí, o que vai acontecer quando eu separo o corpo? Se o corpo B perdeu elétrons para o corpo A continua positivo e o corpo B fica positivo. Ou seja, então, um corpo, então, ó, um positivo mais um neutro, eu vou ter o quê? Depois do contato, eu vou ter dois positivos. Então, dois corpos com o mesmo sinal, tá? Então, esse é o processo por contato. Então, vamos ver aqui um exemplo. Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar ali. Então, nós vamos ter um exemplo aqui. Se tivermos dois objetos idênticos, tá? Eles têm que ser o quê? Idênticos. A gente observa aqui nesse primeiro exemplo, olha só, até os tamanhos são diferentes, tem materiais diferentes, então eles vão trocar essa carga de uma forma. Mas se os dois corpos forem do mesmo tamanho, mesmo material,
só com carga diferente, o que vai acontecer? Vamos lembrar lá pelo princípio de conservação de cargas, um sistema isolado. O número de cargas iniciais é o mesmo final. Olha só, nesse exemplo aqui eu teria 8 mais 0. Depois da troca, eu tenho 7 e 1. Então, ó, 7 mais 1 é igual a 8. Então, o sistema final aqui tem 8 de carga, 8 elétrons, né, desculpa. E aqui eu tenho A mais B, que é a carga inicial, vai ser o quê? 8 também, 8 elétrons, tá? 8E, que é 8 elétrons, beleza? Então, aqui, se tivermos dois corpos idênticos e apenas cargas diferentes, essas cargas irão ser distribuídas igualmente. Então, exemplo, a gente vai ter, ó, nós temos um corpo A e um corpo B, ó, o A e o B, né? Eles são iguaizinhos, só tem cargas diferentes. Depois do contato, na hora que eu separo, o corpo A, ele vai ter a carga A mais B dividido por 2. A carga final de A e a carga final de B serão iguais, tá? A carga final de A é igual à carga final de B, porque eles vão entrar em equilíbrio e ficar com o mesmo número de elétrons, porque eles são iguais, tá? Então, a carga A e carga B é igual. Ou seja, a carga de A, carga A mais B, dividido por 2. Então, a carga A final é igual à carga de A mais B. Peraí. Então, ó, a carga A é a carga de A mais B dividido por 2. A B é a mesma coisa. Nós vamos ver aqui num exemplo, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, olha só. Exemplo com duas esferas idênticas. Eu tenho uma esfera A, ela tem 8 coulombs de carga. A B, a carga dela é 0. Eu coloquei as cargas em contatos, eu coloquei os corpos em contatos. Aí eles começaram a trocar elétrons e entrar em equilíbrio. Então, as cargas irão se equilibrar, dividindo o excesso de cargas entre elas. Se a esfera A tem menos elétrons que a B, a esfera B perderá elétrons para a esfera A. Após o equilíbrio, elas terão cargas iguais. Então, vamos lá. Ó. Então, eu juntei as cargas. Eu falei que a carga inicial é 8 e 0. Então, ó, a carga inicial de A mais a carga inicial de B vai ser igual à carga final de A mais a carga final de B. Eu vou falar que a carga final de A é igual à carga final de B, eu vou chamar de QAB, tá? Para ficar mais fácil. Então, vamos ver na próxima página aqui que tem a explicação. Então, ó. Lembra lá? A carga A, vou colocar aqui, ó. A carga A, né? Ela é igual a 8. A carga B é igual a 0. Peraí, deixa eu fazer menorzinho aqui, ó. Fazer aqui em cima, ó. A carga A inicial, vou colocar um izinho aqui, vai ser 8. E a carga inicial de B é 0. Então, ó, mais 8 mais 0, eu não chamei que a carga final de A mais a carga final de B, eu chamei ela de QAB. Então, eu posso substituir carga final de A por QAB, carga final de B por QAB. Então, 8 vai ser QAB mais QAB, 2 QAB. Então, a carga de AB é igual ao quê? 4C. Então, qual que é a carga final de B? Ó, carga final de A. Qual que é a carga final de A? Eu não chamei ela de QAB? Então, ela vai ser o quê? Mais 4C. E a carga final de B? Também vai ser mais 4C. Então, tá vendo? Eu tinha 8 e 0.
8 mais 0 dividido por 2. A ficou com 4, B ficou com 4. Simples assim. Se fosse negativo, vamos supor que a carga A tivesse carga de menos 6 coulombs, né? E a B 0. Então, ó, A e B. Então, isso aqui é a inicial. Então, a final, ó, a carga, Então, a carga inicial é igual ao quê? 6 mais 0, que vai ser igual à carga de A final mais a carga de B final dividido por 2. A carga final de A é igual à carga final de B. Então, ó, menos, né? Mais 0. Então, eu vou ter que a carga... Peraí. Então, aqui, ó, menos 6 mais 0, menos 6. Peraí. Então, ó, menos 6, que é igual, menos 6 mais 0 igual a 6. Carga final de A é igual a carga final de B. Eu posso falar que é igual a 2 peraí. Então, a carga final de A mais a carga final de B vai ser o quê? Dividido por... peraí. Ó. Então, ó, 6 é igual ao quê? 6 é igual 2, carga de A e B. Eu vou chamar de carga AB, tá? Então, a minha carga AB vai ser menos 3, que é 6 dividido por 2. Então, a carga final de A é igual a menos 3C e a carga final de B também é igual a menos 3C, ok? Então, é isso. Então, resumindo, na eletrização por contato, vou apagar aqui para... Então, resumindo, na eletrização por contato, entre um corpo condutor eletrizado e um corpo condutor neutro. Então, por contato, ela vai ter um corpo condutor eletrizado e um corpo condutor neutro. Na primeira situação, se eu tiver um corpo eletrizado com carga negativa, então, ó, primeira, um corpo com carga negativa e um corpo com carga neutra. Após o contato, eu vou ter 2 corpos com carga negativa. Na segunda situação, eu vou ter um corpo positivo mais um corpo neutro. Após o contato, eu vou ter o quê? Um corpo positivo mais outro corpo positivo. Então, esse é o resumo da eletrização por contato, tá, gente? Então, por esses resumos aqui que a gente viu, vocês conseguem resolver as atividades lá, tá? E esse material aqui eu vou passar para vocês daqui a pouco, tá beleza? Então, aqui nós temos a carga, a matéria da primeira e segunda semana. Então, vocês vão fazer a metade das atividades na primeira semana e a outra metade na segunda semana, né? Só que hoje nós, na verdade, já estamos na segunda semana, tá? Então, tá beleza? Qualquer dúvida, estamos aí. Um abraço. Até o próximo vídeo.